Muito bem, estamos aqui para conversar a respeito do que Deus está fazendo em nossos dias. E o Senhor tem nos chamado para fazer a sua vontade, para preparar a vinda de Jesus. Preparar com oração, preparar com santificação, preparar sabendo a vontade do nosso Deus. E aqui estamos com James Farias. Eu estava brincando dizendo que você não faria, você vai fazer. Amém. James, é uma alegria tê-lo conosco no nosso programa. Obrigado. Você também chegou de surpresa de São Paulo e vamos gravar, não é, James? Exatamente. James, quando foi que você conheceu o Ministério Gideões? Conheci o Ministério Gideões em 2003, na verdade, no final de 2003, quando eu comecei também a me envolver e participar e assim poder estar, naquela época eu lembro, eu participava nas madrugadas, né? Então foi um tempo muito bom durante 2003, 2004. Você era pastor de Lagoinha nessa época? Exatamente, nessa época eu era pastor trabalhando na área de missões, na área com o pastor Carlos Gomes, de supervisão missionária, depois atuando também com os núcleos da nossa igreja, em diferentes lugares do Brasil e fora do Brasil. E depois disso, você esteve em outros países? Exatamente. Na verdade, eu vim para Lagoinha voltando da Europa, onde eu estive 6 anos, atuando como missionário e supervisor ali, atuando em alguns países como Inglaterra, Alemanha, Espanha, Itália, mas na Europa mesmo. E retornei em 2003, quando o pastor Márcio, Carlos Gomes também, pastor Carlos Gomes, pediu para voltar e trabalhar com missões aqui no Brasil. E depois de 2 anos eu fui enviado para os Estados Unidos, para trabalhar ali nos Estados Unidos, na supervisão dos nossos núcleos. Naquela época nós tínhamos alguns núcleos na América do Norte, e assim nós atuamos durante 5 anos ali, naquele país. A sua família, você tem esposa? Exatamente. E 2 filhos? Eu sou casado, né, há 16 anos. Vanessa, minha esposa. Eu tenho 2 filhos, o Matheus e o Michael. O Matheus tem 12 anos, e o Michael tem 5 anos. E moramos atualmente... Eles nasceram aqui no Brasil, lá, como foi? Não. O Matheus nasceu na Inglaterra, na época que nós estávamos atuando no campo missionário europeu. E o Michael nasceu nos Estados Unidos, na época que estávamos atuando na América do Norte. Então a sua família é internacional. Nós somos uma família internacional, uma família missionária, né? Coração missionário. Será que nós vamos ter esse chamado nos filhos também? Olha, eles já têm pensado sobre isso, eles querem ir para fora, então eu creio que sim, eles são. É muito interessante como Deus faz as coisas, como Deus faz as suas conexões divinas. Pastor James esteve conosco bem no comecinho do ministério, e essa semente sempre esteve no seu coração. Ele era um dos Gideões ali da madrugada, porque os homens oram na madrugada aqui na nossa igreja, ou na maioria das torres, os homens ficam na madrugada. E essa semente ali no seu coração estava sempre viva. Pastor James retorna ao Brasil, hoje você está morando em São Paulo. Isso, atualmente estou morando em São Paulo, onde a gente está ali atuando como uma base dos Gideões, né? Porque desde agosto, quando retornamos aos Gideões da oração, nós estamos vivendo ali, né, como sendo a nossa base. Amém. E Pastor James, então, retornando agora ao Brasil, há 2 anos que você retornou. 3 anos, completou 3 anos. Então, a partir do ano passado, ele disse, olha, meu coração está disposto. E nós estamos vendo assim como Deus tem nos guiado, porque realmente estamos precisando de ter uma coordenação das nações, de termos esta supervisão internacional. Estamos vendo, Pastor James, como que as nações estão assim realmente pedindo ao Brasil ajuda espiritual. Temos visto o Brasil desenvolvendo, a igreja crescendo. É claro que tem algumas coisas negativas, mas muitas coisas positivas. Vemos como negativas que eu digo assim, que muitas pessoas têm buscado o Senhor pelas bênçãos, têm buscado o Senhor não para servi-lo,
mas para que Deus o sirva. Mas há muitas pessoas cujo coração está sedento por Deus. Pessoas que têm o desejo de orar, de servir o Senhor de todo o coração. E nós vemos assim que as nações, por exemplo, você está sendo enviado agora aos Estados Unidos e você estava comentando comigo a respeito de um mover do Senhor, uma busca por esta oração, por este desejo de realmente estar em comunhão com o Senhor. Como está isto em Houston? Exatamente. Na verdade, a gente tem percebido, né, que Estados Unidos e Europa também, mais especificamente o Houston, Estados Unidos, os pastores estão sentindo a necessidade de clamar. Na verdade, quando a gente tem uma situação toda estabilizada, você acaba ficando bastante acomodado, conformado. Mas como devido à crise pelo qual os Estados Unidos passou nos últimos anos, a igreja começou então a ser impactada, a sociedade na verdade, e a igreja começou a entender que ela precisava clamar. Então, conversando com o pastor Rick Bradshaw, que é um dos líderes ali de Houston, ele mesmo compartilhando a necessidade da igreja reaprender a orar. O que eu quero dizer com isso? A necessidade de entender que nós devemos clamar a Deus, clamar de todo o coração, rasgar as nossas vestes, porque nós sabemos, né, uma vida conformada, acomodada, nos leva a uma vida espiritual fria. E foi isso que ele falou. Os americanos estão reaprendendo a buscar, a verdadeiramente depender de Deus. Então, eles estão com sede de Deus porque estão passando por dificuldade. Então, a crise tem levado a nação a clamar. É isso que ele compartilhou conosco. E nós vemos nisto a bondade de Deus, de buscar que o seu povo, por exemplo, os americanos foram os que trouxeram o evangelho ao Brasil. Foram eles que no momento de avivamento enxergaram a nação brasileira e tivemos pessoas maravilhosas. Aqui em Belo Horizonte, tantas igrejas foram levantadas, o movimento de renovação espiritual com a dona Rosalie Appleby, né? Dona Rosalie, temos os fundadores do Colégio Batista, temos tantas pessoas tão importantes que fizeram parte dessa história. E James está exatamente no momento em que nós estamos vendo o romper para as nações, está trazendo este chamado ali para os Estados Unidos e cremos que nós vamos ter ali torres fortes.